porque todo mundo sabe, essa altura da segunda-feira, dia 15 de março, todo mundo já sabe que no sábado à noite houve uma batida policial num cassino clandestino em São Paulo. O André, região da Vila Olímpia é o quê? Zona Sul, já Zona quase, Sul? Tá. Zona oeste para sul, mas ele é sul. Então, na Zona Sul de São Paulo, na Vila Olímpia, uma batida num cassino clandestino e... É a área mais nobre da cidade. Isso. Que engloba ali Vila Nova Conceição, Itaim Bibi, pega um pedacinho de Jardins. É a área dos magnatas. Isso. E lá, o Gabigol foi flagrado nesse cassino clandestino, foi conduzido à polícia, como todos aqueles que estavam lá dentro, obviamente descumprindo uma determinação do Estado de São Paulo, que vive a partir de hoje, né, dessa segunda-feira, o que seria chamada de fase roxa, mas é chamada agora de fase emergencial, porque é o pior momento da pandemia desde que se iniciou aqui no estado de São Paulo. E o Gabigol, assim como outras tantas pessoas, estava dentro de um cassino aglomerando. Mauro, assim, é muito sensível para a gente debater aqui esse tema, e eu vou dar a minha opinião por que é sensível, porque isso não está, nesse momento, interferindo no que está no campo, né? Que é o que a gente analisa aqui. A gente analisa o que está no campo. Opa, como não? Vou chegar lá. Ele vai se reapresentar hoje, sim, certo? E, ao que tudo indica, vai se representar normalmente. Não vai ter qualquer tipo de... Já impactou. O Gabigol hoje é um risco para o grupo de jogadores do Flamengo. Já impactou. Mas aí, Vitor Sérgio, ele vai ser afastado do treinamento? Ele aí vai. É que tá. Então, é isso que é o meu ponto. Aí a gente não pode. Meu ponto é: se ele vai ser reintegrado, não, apresentado amanhã, vai se reapresentar. Hoje, desculpa. E vai fazer o treinamento normal, vai fazer o que todo mundo vai fazer e depois pode jogar, então não vai ter um impacto, em tese, no campo. Não. Esse é o meu ponto. Ok. Então, assim, pode não ter. Mas isso. O correto era ter. O correto, a partir do momento que ele está numa aglomeração 24 horas ou 30 horas antes dele se apresentar ao grupo do Flamengo, ao grupo de jogadores, comissão técnica, massagista e tudo, porteiro, servente, ele já impactou no Flamengo. Se ele fizesse isso, se ele tivesse 15 dias de férias e fizesse isso no dia 1 das férias dele, beleza, eu concordo 100% com você. Porque ele poderia falar, não, eu fui numa aglomeração no dia 1, fiquei 14 dias em casa e estou apresentando no Flamengo. Ok. Agora, a partir do momento que ele faz isso 30 horas antes de apresentar o Flamengo, é lógico que já impactou no jogador profissional. Isso para mim, assim, isso para mim tá claro. Mas aí, Vitor, eu concordo com o que você está dizendo. Só que a postura do Flamengo não comentamos algo que aconteceu na vida pessoal do jogador, e ele vai ser apresentado hoje, como todo o elenco, que vai fazer tudo que todos os outros jogadores vão fazer. Ok. Então, pode ser uma decisão errada do Flamengo, mas que já impactou Deixa eu tentar ajudar vocês dois. Fossem situações normais, o que o Luizinho tá falando é o fato, né? O que ele falou, o que ele fez lá no sábado não vai impactar nada na apresentação na segunda-feira e segue o jogo. Pelo fato de estarmos vivendo em um momento de pandemia, ele já coloca em risco um monte de gente. Eu não quero nem começar a opinar. Eu só quero ajudar vocês dois a encontrarem um ponto em comum. Hoje, infelizmente, ou felizmente, sei lá, mas hoje o fato é que não dá para separar o que o cara faz da vida pessoal da profissional. Não dá. Estamos num momento de pandemia. O que normalmente poderia ser feito, hoje não dá. Acho que é isso para ajudar vocês aí. Eu concordo 100% com o que o Vitor Sérgio falou, eu só estou querendo aqui analisar qual que vai ser a tomada de decisão do Flamengo, porque se o Flamengo não afastar o jogador... Posso trazer informação? Eu entendi o seu ponto de vista. Aí não tem efeito prático no campo nenhum. Posso trazer informação? O Flamengo que já falou que não vai ser punido. Então, a partir desse momento, o Flamengo se assume na condição de o que ele fez não impacta aqui. O Flamengo tá falando isso, na verdade. Não, então, na verdade, Vamos lá. Hoje com essa mesma... Aquele negócio, né? Sim. Você vai dando a mão pro jornalista, ele vai falando, ele vai, né? Quer o braço, por aí vai. Então eu falei, para fechar, aquele famoso, para terminar, né? E o Gabigol? E o que a pessoa me falou foi o seguinte, o Gabigol não será punido, mas o que vai ser feito com o Gabigol nas atividades de hoje será 100% definido pelo departamento médico do Flamengo.
O departamento médico do Flamengo vai decidir se o Gabigol se apresenta e treina com o grupo, se o Gabigol se apresenta no CT, o departamento médico pode dizer, Gabigol, nem vem pro CT, nós vamos mandar uma enfermeira na sua casa para fazer o teste. Então, isso será definido 100% pelo departamento médico. Essa definição o Flamengo ainda não teve. Então, essa definição será tomada agora à tarde. E segundo a pessoa, serão várias coisas que serão avaliadas pelo departamento médico, inclusive o fato do Gabigol já ter tido Covid, que não garante nada, né? A gente sabe que tem uma série de profissionais de saúde que pegaram Covid lá no começo e 4, 5 meses depois pegaram Covid de novo. Inclusive, então, só para pontuar, mas essa não só profissionais de saúde, não só profissionais de saúde, mas só para que isso aí a literatura está aparecendo muito. Então, só para dizer, o que vai ser feito com o Gabigol na parte de atividades com o grupo, isso ainda será definido pelo departamento médico. Então pode ser que o Flamengo afaste de fato o Gabigol. Pode ser que o Flamengo fale, Gabigol, você só volta ao CT daqui a 7 dias, quando a gente fizer de fato um teste e que der negativo, ou que não apareçam sintomas e tudo mais, porque a literatura, o protocolo mostra que um exame que você faz hoje, ele pode dar negativo e você pode ter o vírus e o exame daqui a 4 dias dá positivo. Então, é isso o que essa pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo me passou hoje de manhã. Então é importante... Mas que, de fato, punição financeira, suspensão, isso não acontecerá. E nesse momento, até que o Departamento Médico do Flamengo tome uma decisão, nem mesmo no aspecto esportivo, vamos dizer assim, há algum tipo de decisão diferente do que vai acontecer com os outros jogadores. E aí eu vou ler 2 mensagens aqui, eu vou querer escutar o Mauro Betti, o Rogério Andrade, e aí eu vou ler porque eles estão falando para mim, né, que fui o único que fiz aqui nesse momento quis fazer um contraponto só para posicionar o debate. Fala assim, passando pano para jogador que participa de jogo ilegal, Joaquim Mota, os caras passando pano pro cara, estão falando de mim, não estou passando pano para ninguém, só quis pontuar aqui as questões esportivas. E aí, Mauro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o caso, mas especialmente sobre o que você imagina de postura que deveria ser tomada pelo Flamengo. É um caso que tem um reflexo esportivo, tem um reflexo institucional muito grande, né? Então, qual que é a sua leitura do posicionamento que o Flamengo deveria ter nessa situação? Digamos, o filho de alguém fez algo que não deveria fazer. Aí o pai toma a atitude que ele acha correta. O que ele toma a atitude, para nem achar correto. Eu não vou falar, você tem que fazer isso, tá? É uma metáfora. Mas nesse caso, vai além da questão profissional. Eu sou da tese há muito tempo, e eu sou um jornalista que tem essa tese, né? E não por clubismo, porque tem alguns que falam que não é notícia quando é do clube dele, quando é do outro, eles publicam a notícia. Mas enfim, já deixando bem claro. Coisas da vida pessoal, em férias e folgas, são coisas da vida pessoal, desde que, evidentemente, não ataque os princípios moral, bom costume, os pais de família, as pessoas de bem, e, evidentemente, não seja uma contravenção e um crime, né? Ainda que de folga, ainda que de férias. Agora, no caso específico, e é cada vez mais específico, é uma questão de saúde pública, e não só pessoal. Você pode infectar outras pessoas que nada tem a ver com isso. Então, é uma coisa mais séria. Eu não vou usar com muito bom humor, como fez o Meia Hora do Rio, que botou a manchete Gabingol, que eu achei absolutamente genial, brincando para a gente não chorar, mas, evidentemente, que aí é algo mais sério. Né? E aí algo não é só o grupo de atletas do Flamengo, comissão técnica, são funcionários e outras pessoas também. E ele próprio admitiu ontem à Globo que foi infeliz tal, e podia ser ok. Tal. Nesse caso, é evidente que o Flamengo precisa fazer algo esportivamente, e nesse caso, como bem destacou agora o Vitor Sérgio, é algo que o departamento médico tem que falar o que fazer com a quarentena, se vai fazer ou não, é uma questão que a ciência precisa mandar, é sempre bom dizer, né, porque não se faz isso no Brasil de um modo geral. Mas eu entendo que até pela imagem, que é maravilhosa, e mérito do Gabriel Barbosa e também do Flamengo, que criou com os jovens, né, que o Flamengo falou, jovem, você é muito engraçado, muito divertido, um baita atacante, um grande ídolo, que vai além do Flamengo, a gente viu na Libertadores, a gente viu na Supercopa da Libertadores, como ele é querido até em outros
países da América do Sul, e pode ser evidentemente do mundo, que é a questão exemplar. Olha, pisei na bola, tal, não era para fazer isso, ele não era para fazer isso, o Vampeta no negócio dele não era para fazer isso, estou falando aqui do lado que estaremos já com o Vamp aqui na PAN, enfim, eu eventualmente posso ter cometido algumas deslizes, posso ter feito também, e outras pessoas também. Não vamos aqui fazer um tribunal de Nuremberg a respeito, mas no caso específico não é legal, acho eu, embora esteja falando de uma outra família mesmo. Não acho legal o Flamengo, aí usem o termo que quiser, passar pano, tal, deixar passar batido, não. É algo muito mais sério, mesmo. Então não é um caso só de, digamos que não houvesse a pandemia, já era algo sério, porque é uma contravenção, embora há muito se faça isso, não é só jogador de futebol, é jornalista, acho que é minha mãe não, mas sei de pessoas da família, aliás, eu posso dizer, inclusive, né, aí, anterior à minha existência neste plano, da parte da família da minha mãe, 2 tios dilapidaram o patrimônio e até o que não tinha, a família, por conta de jogo, né? O que, inclusive, é uma outra questão que não me faz entender que o jogo deva ser proibido da maneira como é e não é nesse país. Mas essa é outra questão. Mas já que é uma contravenção, já que é proibido, ainda mais nesse momento, que evidentemente não se passe a mão na cabeça, se passe o pano, é a expressão que você quiser falar em relação ao Gabigol. Ele pode ser punido e pode ser punido pecuniariamente para você não atrapalhar tecnicamente a equipe. Eu não estou nem falando da questão médica, científica, sanitária. E claro, e que essa punição aconteça o que normalmente não acontece. Quantas zilhões de vezes no futebol, e não é só essa direção, não é só o Gabriel, não é só o Flamengo, no futebol, olha, o jogador foi indisciplinado, vai se multar em 10, 15, 17,4%. Tudo para jogar para a galera e para a imprensa. Não se multa nada, se passa a mão na cabeça e depois se reitera. E está aqui uma pessoa que não sabe colocar limites mesmo, então não tenho nem moral nenhuma para falar, só perguntar para a mãe dos meus filhos, só perguntar para minha mulher se eu sou um cara bom de botar limites ou dar exemplos. Não sou o mesmo, tá? Positivos, negativos, do jeito que você quiser. Mas eu acho que nesse caso específico, por vivermos dias de exceção, né, o caso não pode ser tratado pelo Flamengo, até por ser o Flamengo. Né? O tamanho desse cara, por enormes méritos dele, Gabigol, não dá para passar batido. E eu não sei daí se é 5%, se é 10%, se é gravar um vídeo, se é postar no Instagram, falar, olha, gente, errei, não faço isso, tal, não sei o que lá, errei, peço desculpa, tal. O que for, mas algo precisa ser feito. E, de novo, a questão sanitária, como bem explicou o VSR, aí é para a comissão médica, comissão científica do Flamengo, aí eles devem resolver. Mas eu acho que não dá para passar batido. Não, uma balada, não, cara, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. O Diego Emanuel manda aqui, só não vai ser punido porque é o Gabigol. Se fosse um jogador de peso menor no elenco, Vitinho, René ou outro, seria punido com certeza. Eu não gosto de fazer essa afirmação porque não foi o Vitinho, não foi o René e não dá pra gente saber qual seria o comportamento. A gente entraria num ramo da suposição muito grande, André. Mas o que mais me pega, e assim, cara, eu reluto muito em ficar repetindo que o cara é exemplo pra A, B, C ou D. Cara, pô, imagina o Gabigol, com 24 anos é difícil, 25 anos é difícil o cara ter uma conduta que seja, o tempo inteiro exemplar, sabe? Não... Luizinho, tem limite pra tudo. Vamos lá. Tem limite pra tudo. Ir num cassino clandestino, no meio de uma pandemia, aglomerar, e ainda depois vir falar na televisão que foi só comer, sabe? Eu acho vergonhoso. Eu acho realmente péssimo, mas... eu acho que tem 3 coisas, para falar rapidamente sobre esse assunto. O primeiro é o caso específico do Gabigol. Não foi a primeira vez que ele apareceu. Ele ontem até falou que na pandemia e tal. Apareceu ele na véspera do Campeonato Carioca, ainda da final do ano passado, saindo de um restaurante sem máscara, sem ter a menor necessidade, ainda no começo da pandemia. Enfim, outro dia eu até tive um debate com o Ricardo no último lance, o Ricardinho falando, mas o Gabigol sempre foi isso aí. Tá, mas e aí que ele sempre foi? Não pode mudar? Não pode evoluir? A gente vai partir do pressuposto que o cara não pode melhorar o comportamento e tal, e eu acho o comportamento do Gabigol, nesse e em vários outros momentos, inclusive quando estava sendo substituído, que era o motivo da minha discussão com o Ricardo Martins naquele dia, inclusive nesse momento, muito ruim, de falta de respeito com o técnico, com os companheiros e tal. Mas, cara, se o Flamengo acha que é ok não punir o cara, acabamos de falar de grana. O Gabigol, ele deve ter um altíssimo salário e se forem conduzir pelo lado normal, ele tem que ficar 15 dias fora, sem servir o clube.
Então, assim, eu acho que tem uma série de aspectos que o Flamengo tem que... Pelo menos 10, né, André? Pois Pelo menos 10. Pois é, mas o Flamengo tem que cuidar com o Gabigol, tá? Aí problema do Flamengo com o Gabigol. Eu acho que pelo lado dele, como um grande ídolo que ele é, com o tamanho da influência que ele tem, e basta ver qualquer comentário que qualquer um fez sobre esse caso no Twitter no final de semana, vieram muito os caras que falaram, ele faz gol, tem que defender mesmo. Qual é o problema? O tanto de gente que defende esse cara cegamente, ele e tantos outros ídolos, eu acho sim que esses caras deveriam ter uma postura diferente. Esses caras têm uma responsabilidade sim com os fãs dele, especialmente os mais novos. Eles têm responsabilidade sim. Imagina, o custo de tudo que ele ganha também faz parte. A gente mesmo, cara. A gente, no nosso mundinho, a gente tem também. Ele recebe um negócio chamado direito de imagem. Pois é. Além disso, na verdade, é o direito que é dever também, né? É dever também. Isso aspecto. Eu já vi várias pessoas, juridicamente não tem como punir, não sei não, se não tem. Muito provavelmente. Cara, vivemos dias de exceção. Eu debati muito ontem isso com as pessoas no Twitter, que se você contratar um bom advogado, diante do que eu falei aqui, o certo seria ele ficar 10 dias afastado, 10 dias sem trabalhar, pô. Uma atitude dele. Então é lógico que você tem como você trabalhar aí, é que vai gerar um estresse com o seu principal jogador. Aí é um outro ponto. Mas que dá pra você punir? Lógico que dá, pô. Então vamos lá. Gabigol, tá? Falando do Gabigol. O cara que tem a idolatria que ele tem. Esse cara tem gente disposta a ir pras mídias sociais defendê-lo de estar num cassino clandestino, numa madrugada em que todos os restaurantes estão fechados, aglomerando, falando que tinha saído só pra comer e ainda sendo arrogante com os policiais que estavam lá fazendo o papel deles. Tem gente que defenda isso. Imagina o tamanho da idolatria desse cara. Tem gente que defende. Então, se ele usasse toda essa idolatria que ele tem para fazer algo positivo, o resultado seria maravilhoso. Maravilhoso, tá? Esse aspecto do Gabigol. Mas por isso que eu falei, André, rapidinho, para você complementar. Por isso que eu falei. E aí eu vou dar... Errado é quem tem com essa visão de intocável. Esse é o errado. Sim, errado errado é projetar no Gabigol algo que ele nunca foi e não vai ser. Pelo menos ele não demonstrou até hoje. Mexe com o negócio do torcedor, que é o seguinte, ainda no Brasil tem o pensamento de ele faz gol pra mim quarta e domingo. Ele pode fazer o que ele quiser. É isso que pensa boa parte do torcedor. E eu não penso o futebol dessa forma. Que me desculpe, eu penso no futebol como algo importantíssimo na sociedade, mas inclusivo, de educação. Quando eu vou fazer minhas lives, eu faço questão de dizer para todo mundo, eu não falo aqui só de futebol, eu acho que eu tenho uma grande responsabilidade, que é de pegar os meus 50 fãs que sejam, e abrir eu distribuo o livro, eu penso no futebol dessa forma, tá? Mas tem gente que pensa que o futebol é meter gol quarta e domingo, e esses caras defendem cegamente o Gabigol e tantos outros que metem gol quarta e domingo. E aí, Luizinho, eu quero só 2 detalhes muito rápidos. O primeiro é que o futebol, nesse momento de pandemia, o Gabigol não prestou atenção, e vários outros, não só o Gabigol, porque só nessa semana aí a gente viu o Moisés do Inter, a gente viu os jogadores do Corinthians que, apesar de não ter foto deles aglomerando, estavam aí por aí. A gente já viu vários. Aqui não vai ser só o Gabigol que vai entrar nessa história. Já tô separando o assunto Gabigol. Vários jogadores que se comportaram mal aglomerando por aí. Vários. E esses caras, eles vão estar daqui a 2, 3 dias enfrentando o Madureira, o Olaria, times que não têm o mesmo protocolo que eles têm, que não têm o mesmo departamento médico de controle que eles têm, a mesma periodicidade de testes que eles têm. Então, no momento... não tem nem plano de saúde. Pois é. Então, no momento que vão pegar a Copa do Brasil aí, cara, vários times de estrutura, pegando times muito pequenos. E aí, quando um jogador faz isso, em plena pandemia, de aglomerar, ele tá colocando em risco não só a família dele e do grupo dele de jogadores, mas também a família de gente que não tem nada a ver com a história e que não tem nada a ver com o compromisso que ele assumiu com os companheiros dele. Porque tem muita gente no futebol brasileiro que não pode dizer não.
que se o cara falar, se eu fosse adversário do Gabigol num jogo amanhã ou quarta, e ele tivesse escalado, eu iria, a minha vontade seria chegar pro meu cara, eu não vou jogar. Eu vou jogar contra um cara, vou ter que dar um esbarrão nele, vai ter suor, e o cara tava aglomerado 3 dias atrás. Mas o futebol brasileiro não pode ficar falando não. Muita gente do futebol brasileiro, se o cara falar eu não vou, o diretor vai falar, não vai, companheiro? Então vaza. Então, não vai nesse e não vai mais nenhum. Não vai nesse e não vai mais nenhum. Então, tem muita gente que não pode dizer não no futebol brasileiro. E aí eu vou chegar no ponto que é o... Como vários trabalhadores não podem dizer não pro patrão e tem que pegar o ônibus cheio, o trem cheio e por aí vai. É aí que eu vou chegar. Nesse momento, o futebol poderia estar sendo um exemplo para a sociedade brasileira de tanta gente que não pode dizer não. E o futebol brasileiro se cala. O futebol brasileiro não percebeu ainda. O Brasil é um país que tem a sua sociedade profundamente ligada com o futebol. Profundamente. A história desse país se confunde com a história do nosso futebol nos últimos 70 anos. Nós temos, sabe? E os caras não percebem. Exatamente. Inclusive, por exemplo, no caso, no tema do racismo, o futebol é peça central da sociedade. Pois Só pra você ver. Até jogador que se teve que passar pó de arroz na cara para não parecer negro, aconteceu. PS, olha só. Se você pega um assunto palpitante da nossa sociedade que precisa de um esclarecimento, que precisa de uma conscientização, pega um Gabigol, um Jô, o Everton, pega um desses caras, um representante de cada time, para dar uma entrevista no final do jogo e quando termina fala, e outra, hein, gente, escuta, se vacinem, tá? A vacina é importante. Eu tô só dando um exemplo que eu sei que vai ser político, porque hoje tudo é político, mas assim, se o futebol brasileiro se mobilizasse, cara, para fazer algo positivo pela sociedade, mas o futebol brasileiro se cala ao ponto de ontem ter um jogador comemorando de uma forma diferente e virar uma notícia que choca, porque são tão poucos que fazem isso, que quando fazem, vira notícia. Então, assim, eu realmente, eu não entendo como um cara que vive do futebol, que trabalha no futebol, que tá lá sendo ídolo de milhões, ainda não percebeu o tamanho que ele tem. Você do futebol brasileiro, você pode ajudar a contribuir com a nossa sociedade. Você pode. E você está calado. Essa que é a verdade. Bom, e aí eu vou trazer informação, né? Porque acabei de trocar uma ideia com a nossa repórter Monique Danello e eu vou ler exatamente a notícia que ela me passou aqui, hein? Gabigol está normal, não está isolado, fazendo tudo com o restante do grupo do Flamengo, tá? Essa é essa informação. Sim. Tá quem aceita isso. Exatamente. O jogador não percebeu o tamanho. Se juntar 4 jogadores do Flamengo, é duro pegar o lateral esquerdo da base, que tá pedindo chance, e o técnico chama pra treinar. Esse não vai poder falar, não quero. Esse tá tendo a chance da vida dele. Esse é normal. Agora, se juntar o Diego, o Arrascaeta, o outro Diego, se juntar o Bruno Henrique, se juntar esse cara e chegar pra direção e falar, não vamos. Só que os jogadores se calam, porque ele resolve com a torcida quarta e domingo, e aí vai ter a defesa do, todo mundo, o Gabigol faz gol, vocês são muito... E aí tem também o moral de poder chegar e sabe, é uma loucura isso que ele faz, é uma falta de respeito com os companheiros, com a família dos companheiros, eu acho isso vergonhoso. Outra coisa, André. Brasileira. Outra coisa, André. O Flamengo tem o Denis, por exemplo, massagista do Flamengo há 40 anos. Ele tem 72 anos. Pois Ele tem 72 anos, cara. Isso é uma barbaridade, gente. Isso é uma barbaridade, pô. Dia tirando foto, o cara, sabe, quem foi varrido da parada foi o fotógrafo. Porque, afinal de contas, a gente prende a respiração, tira a foto e depois volta. O exemplo é péssimo, cara. O exemplo é péssimo. O futebol brasileiro podia dar essa, que eu não quero ficar só nesse exemplo, porque são vários. O Corinthians está vivendo isso. O Corinthians está vivendo isso e o presidente do Corinthians tem que se explicar com essa história do médico ter que ir embora, porque estavam forçando a volta de jogadores antes do tempo.
que o médico queria. O presidente do Corinthians tem que se explicar para saber se essa história é verdadeira ou não, porque vazou na imprensa. São vários exemplos que o futebol dá que são péssimos para a sociedade. E assim, para sublinhar tudo que o André falou, né, e endossar o comentário do André, que eu acho que abordou todos os pontos necessários nessa história, porque obviamente a gente está falando do caso do Gabigol, né, cara, se realmente o Flamengo não vai... E aí agora eu vou partir para a opinião, tá? Antes eu estava só aqui balizando e tentando jogar de um lado para o outro. Agora eu vou dar minha opinião. E ainda vai tirar o leito de alguém que precisa, que se comportou. Se o Flamengo realmente não tiver qualquer tipo de comportamento extraordinário com o Gabigol, no sentido de afastá-lo, pelo menos nesse começo, é uma atitude que vai muito contrária a tudo que o que eles... E aí eu vou botar eles, clubes de futebol, pregam da boca para fora, né? Que é um protocolo mais seguro do que qualquer outro que você encontra, que o futebol, ele preserva mais do que ajuda na contaminação das outras pessoas da sociedade. Pô, não é desse jeito que tem que caminhar. E no caso específico do Gabigol, a profissão de jogador de futebol, ela tem um bônus gigantesco, que é um salário muito acima de qualquer outro salário que você tem na média dos profissionais. Muito acima. E tem um ônus que também é muito pior do que qualquer outro ônus de qualquer outra profissão. É você, cara, a pessoa que é exemplo, como é o Gabigol, você tem que ter uma conduta diferente, porque senão você não pode receber o salário que você recebe. Senão você não pode ser a figura que você pretende ser. Se o Gabigol, os contratos publicitários, né, que você recebe muitas vezes por conta da sua imagem. E, de novo, tá aqui um cara que não exijo que o cara seja um exemplo, que ele seja um espelho, mas faz parte desse pacote. E, de novo, gente, não é uma situação como outra qualquer. Isso é para o jogador de futebol, é para o jornalista, para o Dalai Lama, para minha mãe. É uma situação que você pode, infelizmente, levar uma outra pessoa que nada tem a ver com você, no seu fato de cruzar com você, a uma situação de risco à morte. Então é uma questão de responsabilidade. Exato! Além disso também. Ou pode ser até um encontro no elevador, pode ser... Esse é um caso até... Essa é a questão dele, o porteiro do prédio dele. Gente que não pode... Gente que não pode... O porteiro não pode chegar pro cara e falar, eu não vou porque, essa galera aí tá aglomerando. Ou pode até, digamos assim, pode ser um encontro fortuito que seja, mas nesse caso, de novo, é abrir a guarda. E de novo, não estou exigindo aqui Torquemada, não estou exigindo aqui uma inquisição, não é isso, mas apenas mais responsabilidade, e lembrando que é um caso, é um momento, vivemos esses dias de exceção, então medidas de exceção têm que ser tomadas, e de novo, ao mesmo tempo, o que é o mais correto, o que é o mais errado, o que está certo, é um exagero, o que a gente puder, digamos, entre aspas, exagerar para o bem, e o bem de todos, melhor. Só para pontuar, Luiz, eu não sei se a gente está estourado de tempo aí. Não, pode falar. Assim, na minha visão, eu concordo com tudo que o André falou e com o Mauro também, só a questão de ser exemplo, você tem aí um ponto importante que se eu gosto da condição que hoje eu sou um cara que apareço na televisão, então, né, eu tenho pessoas que gostam do meu trabalho, pessoas que se espelham em mim. Eu gosto desse papel, então eu tento tomar minhas decisões pensando que algumas pessoas se espelham em mim, perfeito? Eu valorizo isso. Mas nem todo mundo que é famoso valoriza isso, perfeito? Então nem todo mundo que é famoso, que tem fãs e tudo, ele tá nem aí para ser exemplo. Então... E eu respeito isso. O cara vai lá, eu não quero ser exemplo para ninguém. Mas não é o caso dele. Não, exatamente, né? Acho que o Gabigol não se posiciona assim. Ele diz, inclusive ontem falou na entrevista pro Eric Faria no Fantástico, que ele gosta de ser exemplo às crianças. Mas a gente tem que estar pronto para entender que alguém... Conta. Oi? Eu conto ou você conta pra ele? O tipo de exemplo que ele tá sendo. Exatamente. Então, as pessoas nós temos que aceitar de alguém chegar e falar, eu sou famoso por causa da minha atividade, porque eu sou músico, porque eu sou jogador de futebol, porque eu sou qualquer coisa, mas eu não quero ser exemplo pra ninguém. Eu vou levar a minha vida do jeito que for e que se dane, não quero ser exemplo. Isso eu acho legítimo. Agora, ele só precisa entender que nós vivemos um período de pandemia e que ele não ser exemplo com as atitudes dele pode levar as pessoas a morrerem. Isso precisa estar em jogo. Se for numa situação normal, aí beleza, o cara vai lá, eu sou ídolo, eu vou a cassino mesmo, e que se dane, eu não quero ser exemplo pra ninguém, é só
não manda. Beleza, isso é legítimo. A partir do momento que a gente está numa pandemia e o fato dele ir para uma aglomeração com 150 ou 200 pessoas e uma cacetada delas sem máscara, ele pode levar a doença pro porteiro dele, pro motorista dele, se ele tiver, pro porteiro do Flamengo, pro massagista do Flamengo, pessoas que já que estão no grupo de risco, pô. Isso precisa ser levado em conta. Isso não pode ser negligenciado. E eu queria só, eu vou fazer só um último comentário. Eu estou até procurando aqui o tweet do André Rizek, porque tem um outro ponto. Obviamente. Vocês estão ouvindo a gente? Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo daqui a pouquinho a gente vai ter um convidado especial aqui para participar com a gente. Vou fazer só esse breve comentário. A gente vai receber já o nosso convidado especial aqui, que fez gol ontem. Mas é o seguinte, o André Rizek, ele só fez um comentário no Twitter ontem falando que a máfia do apito lá, ele foi assim, foi em um cassino clandestino no mesmo bairro, não sei dizer se é o mesmo que visitei, à época da reportagem, que começou a máfia do apito em 2005. O dono era um financiador do esquema. Jogador de futebol está num cassino, o árbitro de futebol não pode estar no cassino. Jogador de futebol que pode ter influência em resultado não pode ter no cassino, porque é um ambiente muito perigoso que pode gerar outros desdobramentos. Era só esse o. Estava lá só jantando. Era só o comentário que eu queria fazer. Vocês a gente vai aguardar aí para ver o que vai acontecer com. Não tem entrega de madrugada em São Paulo de culinária nenhuma. Você até escolhe a culinária que você quer para receber em casa. Desculpa, é péssimo. O exemplo é péssimo, é horroroso e assim, vamos lá.